self-fulfilling prophecy, que é aquela profecia que o indivíduo passa a viver para cumprir. Só porque disseram que vai acontecer um dia, ele agora já desde hoje se prepara para fazer aquilo acontecer, às vezes contra tudo de bom na vida dele. Só porque um maluco falou em nome de Deus ou em nome do sobrenatural, que assim será. Mas o fato é que você que está aí tem um pezinho nesse negócio, por mais liberto que você seja. A maioria das pessoas que eu conheço, basta que a vida fique um pouquinho difícil, que a primeira coisa que elas querem é saber logo amanhã como vai ser. Então procuram um adivinhador, um paranormal, um médium que se preste para esse tipo de serviço. Ou, no meio cristão, as filas das profetisas. Algumas até começaram como pessoas sinceras, profetizando genuinamente. Mas depois a pressão daquela fila vai aumentando, gente querendo saber, querendo saber. Daqui a pouco a mulher, tendo profecia ou não tendo profecia, começa a inventar profecia. Daqui a pouco ela já começa a se servir do que ela capta, do que ela entende, do que ela captura. Daqui a pouco ela está assim na mente, na carne. Depois disso ela já está na venalidade. Depois de um tempo ela já está bruxificada sem sentir. Porque a grande maioria das pessoas gosta de um oráculo. Gosta que eu aqui desse uma tremida e dissesse: eu estou vendo uma mulher sentada agora num sofá marrom, de pelo amarronzado, macio, me vendo, chorando muito, porque ela mesma seguiu a pessoas desse tipo, acabou que entregou o que tinha, tomou decisões erradas, perdeu o marido e hoje está numa imensa solidão, frustrada e angustiada, sem saber o que fazer. E eu digo a você, minha querida, e aí lhe diria algumas coisas. Você sabe que se eu fizesse isso aqui, nessa mesma hora que eu falei isto, aí onde você está, considerando que neste momento que eu estou falando, quem está me ouvindo está em Brasília, e essa é uma cidade de alguns milhões de habitantes, e eu sei que existem milhares de pessoas me vendo agora, no mínimo, umas 20 pessoas se identificaram na mesma hora com que eu comecei a falar. E houve até gente que pensou que eu estava tendo uma revelação e falando diretamente para a pessoa. Você veja como é fácil sugerir, induzir e enganar. Porque existe uma predisposição no coração da maioria de querer um carteadinho que diga como vai ser o dia de amanhã, de querer uma contravençãozinha espiritual para, deixa eu dar uma olhadinha aí onde ninguém viu ainda. A maioria quer viver assim, busca viver assim. É por isso que gente desse tipo é tão explorada. A coitadinha tinha até senhores, tinha até os gigolôs do paranormal vendendo os serviços. Tinha se tornado escrava de uns exploradores. No caso aqui, são alguns homens explorando o dom da mulher. Entre nós, às vezes, a gente vê a mesma coisa acontecendo no ambiente explicitamente paganizado, tanto quanto você vê acontecendo no paganismo da chamada igreja, onde pessoas ficam a serviço dos interesses, dos caprichos de centenas que acham que ela tem que ser a adivinhadora dos caminhos dessa pessoa. E se você é uma pessoa com esse tipo de dom, para o bem ou para o mal, seja lá o que for, porque essas coisas também se manifestam para o bem, não só para o mal, tome cuidado, porque você pode se tornar escrava do diabo, se deixando conduzir pelo capricho das pessoas, querendo usar você como se você fosse um telefone com entre elas e a sobrenaturalidade. Pare com isto, se você é a pessoa. Mas de fato o que eu quero falar aqui não é sobre quem possa ser essa pessoa que esteja me vendo e ouvindo hoje, em qualquer das circunstâncias, ou esperando uma coisa que revele o futuro ou o dia de amanhã, ou o pobre coitado que, tendo qualquer dom ou dotação,
ou qualquer coisa nesse sentido venha sendo explorado diabolicamente. Na realidade, o que eu quero dizer é o seguinte, é como uma pessoa sem o Evangelho, sem o discernimento espiritual de Jesus, sem a mente de Cristo, a maquete dos pensamentos de Jesus na mente, é enganável com uma facilidade imensa diante desse tipo de coisa. Às vezes eu vejo, o cara é psiquiatra, mas quando ele sai do consultório angustiado, e se a amante dele diz que está com uma angústia semelhante, que ela conhece uma pessoa nos arredores da cidade que pode dizer uma palavrinha, o psiquiatra que acabou de tratar lá de um monte de problemas que ele atribui a disfunções mentais, vai fazer uma fezinha em algum chão, em algum terreiro por aí. Às vezes eu vejo, o cara é advogado, é uma águia, dá nó em pingo d'água, mas ele vai fazer parte de uma fila de algum médium espetacular em alguma periferia da cidade, porque ele não quer perder a chance de se imantar de alguma magia que o proteja para os negócios, para qualquer coisa. Eu poderia sair multiplicando indefinidamente esses exemplos, você sabe disso. O fato é que a maioria esmagadora não aguenta um arrepio, um tremor ou uma declaração de qualquer coisa que aparente ser para além do conhecimento normal que os outros humanos possuam. Quem quer que ofereça isso vira logo um semideus. Diante de gente, às vezes, que empresarialmente é super resoluta, cientificamente é definida, do ponto de vista das objetividades do trato da vida são muito simples e claras, mas o paganismo dessa necessidade está tão infiltrado que o cara não resiste e quer saber. Aí entra frequentemente numa furada, porque veja o que acontece. Paulo estava indo orar com os amigos. Todos os dias ele passava naquele lugar, a caminho daquela prainha à beira do rio, e esta moça estava lá, e o que ela dizia? Ela gritava em voz alta para todos os que quisessem e pudessem ouvir. Eis aí, dizia ela, servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Eu pergunto a você, se você é um pastor, um padre, um sacerdote, um guru, seja lá o que você seja, se você é do tipo que precisa que os outros creiam que o que você é, faz e apresenta é genuíno, legítimo e verdadeiro. Honestamente, se você estivesse indo para um lugar de oração, se você é um pastor, ou coisa do gênero, ou se você é um sacerdote católico, estivesse indo a uma missa, ou se você é um guru e estivesse indo a um lugar de meditação, e quando você passasse todos os dias, houvesse ali alguém que dissesse em praça pública, eis aí o servo do Deus vivo, sigam-no porque ele ensina o caminho da salvação, o caminho da vida, ou o caminho da harmonia, ou o caminho do equilíbrio, ou o caminho do que quer que você diga que é a coisa importante que os outros têm que ter e você oferece. Me responda como homem, não como menino. Você não ia ficar extremamente enfatuado? Com certeza eu lhe diria o seguinte, para não falar nem do guru, nem do sacerdote católico, nem do médium, nem de qualquer um, ficar só no âmbito onde eu particularmente passei mais de 30 anos da minha vida, que foi no meio chamado evangélico, eu diria o seguinte, 98, 99% dos pastores que eu conheço iria passar e iria dizer, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe, minha filha.
E no coração dele, se ele for discreto, a maioria não é, mas se ele for discreto, no coração dele ele vai dizer, puxa, que legal, o mundo espiritual me reconhece, sabe que eu sou um homem de Deus. Se ele não tivesse nessa descrição, e infelizmente muitos não a têm, ele já iria virar para o lado e dizer, poxa, a unção está sobre nós. O mundo espiritual está nos reconhecendo. Eis aí, servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Olha, chegou a hora da gente conquistar este lugar. O Senhor nos deu esse lugar. Seja honesto. Ou se você não é a figura que poderia ser tentada por esse tipo de anúncio como líder espiritual, mas é aquela que se deixa pastorear e seguir por esse indivíduo, eu pergunto a você, você também não ficaria extremamente lisonjeado, enfatuado e seguro, dizendo, poxa, a pessoa que eu ouço e que eu sigo é reconhecida no mundo espiritual. Veja como os enganos são terríveis, como o ego agigantado, o narcisismo, paralisam a mente, tiram o discernimento. Veja como a vaidade faz o indivíduo ouvir qualquer declaração lisonjeosa como se fosse coisa boa. Como se qualquer sedução se transformasse num oráculo de Deus. Paulo, no entanto, conhecia Jesus o suficiente para não entrar nessa. Essa é a diferença entre conhecer Jesus mesmo e conhecer um nome J-E-S-U-S, ou o que os outros dizem sobre ele. Quem conhece a Jesus mesmo discerne. Paulo ouviu aquilo, não ficou nem um pouco impressionado, não disse, oba, marketing de graça. A cidade de Filipos agora está sabendo pela boca da adivinha que nós é que somos os caras. Não ficou nem um pouquinho lisonjeado. Ao contrário, ele esperou, no entanto, alguns dias. Porque o livro de Atos dos Apóstolos nos diz que foi uma sequência de dias, dia a dia passando, ela gritando a mesma coisa. E Paulo ouvindo aquilo, e ela gritando a mesma coisa. Até que chegou um dia em que Paulo simplesmente parou e disse, chegou, acabou essa história, para de brincadeira. Ele ouviu a mulher dizer aquilo, e diz o texto no verso 18, que isto já se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, em vez de lisonjeado, o que ele ficou foi indignado. Voltando-se, disse ao Espírito. Porque essa é a diferença. Uma pessoa que anda aí nos caminhos da religião, do marketing, da imagem, da autopromoção, da venda, não discerne o Espírito. Só ouve a voz da mulher que está gritando para todo mundo e só se preocupa com o que todo mundo está ouvindo. Paulo não, nem estava preocupado com o que a mulher dizia, nem estava preocupado com o que os outros ouviam, entendiam e interpretavam. Ele estava somente preocupado com o que ele discernia sobre o que fosse aquele fenômeno. E ele sabia que aquilo era um circo de engano, que a mulher tinha poderes espirituais de adivinhação, misturado com paranormalidade, e podia dizer quem ele era, quem Lucas era, quem os outros eram, mas ali não havia revelação nenhuma do Espírito de Deus, apenas adivinhação maligna, para gerar incautos dependentes. Aí ele pare naquele dia indignado, ele se vira e diz, espírito imundo, espírito de adivinhação, sai dela! Quero ver em que clínica de psiquiatria, psicologia, psicanálise isso acontece assim. Eles te dopam em remédios para muitas coisas, em remédios muito bons, cada vez melhores. A neurociência tem feito avanços extraordinários nos últimos 5 anos. Mas ela não tem solução para essas questões aqui. Essas questões se discernem espiritualmente, se resolvem espiritualmente e são resolvidas pela autoridade em fé. Por isto, eu quero concluir
nosso tempo acabou, dizendo a você o seguinte: é a leitura do Evangelho, meu amigo, é a compreensão de como Jesus pensa, ensina, discerne, é o que faz com que você não seja enganado, nem quando o diabo está dizendo que você é bom, nem quando ele está falando a verdade a seu respeito, você entendeu? Porque a profundidade do discernimento que Jesus quer que a gente tenha é tão profundo que é aquele que faz não me querer ouvir elogios que venham das trevas, nem quando as trevas falam a verdade a meu respeito, isso me diz respeito. Eu tenho que dizer, aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Agora, para você ter essa certeza de que de fato vai conseguir caminhar na sua vida sem esses enganos, e eles estão em cada esquina, em cada culto, em cada seita, em cada igreja, em cada papo, em cada livro, é uma multidão de engano, parece que é, mas não é. Para você ter essa certeza, pelo amor de Jesus, eu imploro a você, volte a ler o Novo Testamento. Vá guardando a mente de Cristo em você, porque você vai precisar mais do que nunca de discernimento, porque os dias que se avizinham são muito maus, e quem não tiver a consciência de Cristo, a mente de Cristo, será enganado. Se você quiser estar comigo hoje, se você está vendo este programa num domingo, eu vou estar no Teatro La Salle, todo domingo aqui em Brasília, às 19 horas, 906 Sul, no Teatro La Salle. Você já vinha vendo o endereço passando desde que eu comecei a falar. Vá ao meu site também, milhões têm ido lá, www.caiofabio.com, e lá, se puder, se cadastre e seja um dos que me assistem aí 24 horas por dia, se você quiser, na nossa TV na web, na Vem Ver TV, obviamente não sou eu falando lá para encher a sua paciência 24 horas. Documentários de arqueologia, paleontologia, neurociência, discussões as mais diversas, temas bíblicos, pesquisas científicas sobre achados bíblicos, tem de tudo lá. É um canal sério, como a maioria dos abertos não teriam nem condição de competir com o conteúdo que está sendo oferecido para quem quer genuinamente se instruir e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Eu vou ficando por aqui, esperando ver você por aí. Apareça e olhe, não fique impressionado com fanfarrices. Exerça discernimento todo dia na vida, andando apenas no chão firme, na rocha segura, que é o caminho do Evangelho, que é Jesus e mais. É Jesus somente. Um beijo e até por aí. Tchau.